aí pessoal, tudo bem? Sempre que eu falo para as pessoas que eu sou formado em História, a gente escuta os seguintes comentários. Ah, história é legal, mas eu não gostava muito porque era muito decoreba. Ah, pois é, mas eu nunca achei útil. Ou se não, não lembro de nada que eu aprendi de História. Né? Ou achava uma chatice. É o tipo de comentário que a gente escuta, tá? Quando eu era aluno, quando eu era estudante, depois quando eu me tornei professor, a minha preocupação sempre foi de que maneira eu daria minhas aulas para que os alunos ficassem envolvidos com a aula e que aquele conteúdo que eu passo pudesse ser acessado ou utilizado de uma maneira prática quando se fizesse necessário. Então isso foi sempre uma coisa que eu me preocupei. Então, eu me preocupei muito com o resultado, de que qual é o resultado das minhas aulas para aquele aluno. Com o tempo, com a prática das aulas, eu fui desenvolvendo um método de dar aula. Esse método é baseado em 3 coisas. Primeiro, a minha experiência no serviço militar, a minha experiência como praticante de artes marciais e praticante de esporte, e o conteúdo teórico de didática e pedagogia que eu aprendi na faculdade. Então eu peguei essas 3 coisas e comecei a trabalhar um método meu de dar aula. As turmas onde eu apliquei esse método, tá, houve um aumento de rendimento da turma, um aumento da participação da turma. Ele é um método todo desenvolvido para aulas presenciais, porque ele depende de provas, trabalhos, muito da participação do aluno, né, e das aulas presenciais. Então ele é feito para ser de maneira presencial. Mas eu estou também adaptando ele para uma versão online. Para você que assiste os vídeos, poder aprender a estudar história. Né? Você desenvolver uma maneira de estudar história. Para aquela pessoa que gosta de história, é muito fácil estudar história. Mas para aquela pessoa que não gosta, e é a maioria, né, é um trabalho árduo acessar os conteúdos, estudar, ler o material. Então a gente precisa de uma forma de acessar esse material mais voltada para o resultado, mais prática. E aí para esse aluno também, né, obter êxito naquilo que ele quer. Ou para quando ele for cobrado, ele ter como acessar o conhecimento. Então, na verdade, esse método ele foi desenvolvido, né, para o aluno que não gosta muito de história, para aquele aluno que tem aversão à história. Esse foi o objetivo inicial. Porque sempre em toda turma tem lá 1 ou 2 que gostam de história, que você chega para dar aula, eles trazem coisas que eles leram, sempre tem 1 ou 2, em toda turma. Seja do fundamental ou do médio, sempre tem 1 ou 2. Ou que estão ligados nas atualidades, nos anos atuais e tal. Questionam bastante. Isso sempre tem. Esse aí é fácil. O problema é o outro que está ali porque tem que estar ali. Então você tem que fazer aquele tempo que ele está ali o melhor possível. Bom, eu desenvolvi um curso que eu vou começar a ministrar aqui nos vídeos, que é um curso de história. Mas o método que eu vou usar para dar essa aula é o meu método. Como eu disse, a versão adaptada para online, porque ele é feito para ser presencial. Mas eu adaptei uma versão online e as aulas que eu vou começar a passar aqui, a partir do ano que vem, a partir de janeiro de 2021, são montadas em cima desse método. Né? E eu sempre explicando o porquê que eu estou falando as coisas, porquê que eu estou falando daquele jeito, para você ir assimilando, porque o objetivo é você aprender a estudar. Não só ter acesso ao conteúdo, mas aprender a estudar por conta própria esse conteúdo. Quer ver um exemplo? Em história, a gente estuda os fatos, as ações, os eventos. Deixamos a parte dos pensamentos, do que é abstrato, para os nossos colegas da filosofia, que fazem isso muito bem. Na história, são os eventos, as ações que nos interessam. Então, primeiro ponto de estudo, as ações. Foco na ação, foco no evento, o que aconteceu. Segundo ponto de estudo, o sujeito. Quem é o sujeito da ação? Toda ação tem um sujeito, isso aqui não é aula de português, mas toda ação tem um sujeito.
um protagonista ou protagonistas, quem são eles? O que eles fizeram? Então, primeiro ponto, a ação. Segundo ponto, o sujeito. Terceiro ponto, o contexto. Aonde eles estavam inseridos. Aonde isso aconteceu? Por que eles pensavam do jeito que pensavam? O que era o normal na época? Quais eram os grupos que estavam se movimentando? O que eles estavam lendo? O que estava acontecendo na música, na arte? Geograficamente, onde é que eles estavam inseridos? Entendeu? Então, ação, sujeito e contexto. São 3 pontos para você estudar história. Você não precisa decorar nomes, não precisa decorar datas, não precisa ficar lendo laudas e textos, não. Você tem que entender isso, você tem que traçar sua linha de raciocínio. O que aconteceu, quem fez e o contexto do que foi feito, né? Pegando esses 3 alicerces, você já consegue matar muito do assunto. Porque você consegue desenvolver uma linha de raciocínio. E quando os eventos forem próximos, acontecerem outros eventos próximos, você busca esse conhecimento do contexto de novo. E você aplica ele. Por isso, esse é um dos motivos que esse método funciona. As coisas são todas linkadas. Você consegue estabelecer uma linha de raciocínio sua do conteúdo. Então, essa é a parte do método. Tem muito mais do que isso, mas essa é parte do método. É você desenvolver as suas linhas de raciocínio em cima do que aconteceu. Você vai começar a entender que aquelas pessoas que você está estudando não são fotos, não são fantasmas, são pessoas que existiram, cara, pessoas como nós, mas que estavam inseridas em outro contexto. Vai ficando mais fácil estudar. Bom, pessoal, isso é só uma introduçãozinha, tá? Eu vou desenvolver isso muito mais no curso, muito mais nas aulas, né? Como eu disse, serão aulas de história, mas feitas com esse método. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Ok? Então não deixe de seguir o canal, não deixe de compartilhar esse vídeo. E agora em janeiro de 2021, então nós vamos começar as aulas, né? Não deixe de acompanhar, não deixe de compartilhar aí com seus amigos. Eu agradeço aí a você ter visto esse vídeo. E é isso aí, galera.